Quero cumprimentar a todos, com a paz do Senhor Jesus, convidar vocês a orar nesta hora e bendizer e adorar o santo nome do Senhor conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oh meu Deus, nesta hora de oração, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, nesta noite, meu Pai. Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, pelo seu amor, pelo seu perdão, oh meu Pai, pela tua salvação, meu Deus. Oh Senhor, queremos te pedir aqui nesta hora, receba a nossa adoração, Pai, receba o nosso louvor. Oh Senhor, vai de encontro, Pai, aqueles que estão nos assistindo, nos lares, Senhor. Oh Senhor, e abençoa, Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada vida, meu Pai, e receba, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor, e fala conosco nessa noite, meu Deus. Amém.
Jesus, saúde a todos com a paz do Senhor. Nesta noite é motivo de alegria para nós podermos estar reunidos aqui na casa do Senhor. Nós que aqui estamos, os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, também logo mais pelo YouTube. É uma alegria podermos juntos adorarmos o nome do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 7, a nossa revista da Escola Bíblica, que tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Você aí na sua casa, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, vamos juntos fazermos esta leitura, bem como também meditarmos a palavra do Senhor nesta noite. O nosso textuário se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, o versículo de número 14. Depois nós estaremos lendo também a leitura bíblica em classe no mesmo capítulo, que se inicia então no versículo de número 14 e vai até o versículo de número 19. Nós vamos fazer a leitura do textuário, a verdade prática, e logo em seguida a leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede da separação que estava no meio, a nossa verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19, que assim diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Nós vamos fazer uma oração neste momento, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dando a iluminação e a compreensão da palavra do Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, continuamos diante da Tua presença nesta noite, agradecidos a Ti por aqui estarmos, agradecidos a Ti pela vida dos nossos irmãos que aqui se encontram, bem como aqueles que se encontram nos seus lares. Pai, unidos em um só propósito, nós nesta noite nos colocamos na Tua presença e queremos Te pedir, Senhor, que a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, de maneira tal que, ó Deus, ao sairmos daqui, possamos nós sairmos daqui já alimentados por Tua palavra, compreendendo assim a Tua mensagem, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, nesta noite, como disse, nós estamos estudando a nossa lição de número 7, falando a respeito da nossa reconciliação com Deus, sendo este o tema da nossa lição. E para nós introduzirmos esta lição nesta noite, nós gostaríamos somente de lembrarmos um pouco do que a lição passada ela falava, que é a respeito da condição em que nós nos encontrávamos separados de Deus. E hoje, nesta lição, no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, então, agora ele
começa a falar com os seus leitores, com a igreja de Éfeso, que também era uma igreja gentia, pois aqueles moradores, aquela igreja não pertencia aos judeus, e assim sendo era chamada de uma igreja gentia. E o apóstolo Paulo começa a falar àquela igreja daquilo que o Senhor Jesus ele veio fazer, que outrora havia uma separação não só entre Deus e os homens, mas também havia uma separação entre os judeus e os gentios. Havia uma barreira que separava. Só para termos uma compreensão, nós que conhecemos um pouquinho a história, e também já vimos em algumas oportunidades algumas imagens, algumas figuras do tabernáculo, do templo, nós vamos observar que havia separações no tabernáculo, havia separações no templo, onde os judeus se apresentavam diante de Deus, ofereciam os seus holocaustos, os seus sacrifícios a Deus, e também havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Este último, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar. Mas também havia uma outra separação no templo, aonde havia o átrio dos gentios, e no átrio dos gentios era o lugar que era reservado para todos aqueles que criam e que eram agora não judeu, mas era aquele que cria, assim como os judeus também o criam, eram chamados judeus prosélitos. Eles, quando assim se apresentavam no templo, eles não podiam adentrar até onde os judeus entravam. Segundo alguns, havia uma parede, uma separação, e nessa parede tinha uma mensagem escrita, havia algo escrito naquela parede, e o que estava escrito naquela parede era que se os gentios entrassem para o átrio dos judeus, eles estavam sentenciados à morte. Então era uma mensagem de alerta, uma mensagem de aviso, que os judeus, que os gentios não podiam adentrar ao pátio onde os judeus estavam ali oferecendo os seus sacrifícios a Deus. Pois bem, diz aqui a palavra do Senhor, que quando Jesus ele vem a este mundo e ele morre na cruz do Calvário, diz então a palavra do Senhor que Jesus veio trazer a paz do homem com o homem, ou seja, do judeu e o gentio, e ambos agora teriam paz com Deus, seriam reconciliados com Deus de maneira plena. Aquilo que diante da lei havia uma separação, agora com Cristo ambos têm livre acesso ao Pai, e ambos se tornam um só corpo, uma só igreja, um só povo. Agora não existe judeu e não existe gentio, agora existe o judeu crente, o gentio crente, que ambos formam o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e sendo Cristo o cabeça da igreja, o cabeça deste corpo, independente de nacionalidade, independente de raça, de tribo ou de nação. Esta é a bênção do Senhor, trazendo reconciliação entre o homem e Deus, mas também quebrando a barreira da separação que havia entre gentios e entre os judeus. E aqui, dentro da nossa lição, tem um comentário que nós gostaríamos de fazer, a sua citação, em que assim diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Essa verdade nos mostra que, se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou.
por causa da obra de Cristo no Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles dos nossos irmãos que estão com a revista, nós gostaríamos que acompanhassem a leitura da nossa lição nesta noite. Diz assim a nossa introdução: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, o versículo 11 e o versículo 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo de número 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou na cruz. Vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos o desdobramento desta mudança. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, o versículo de número 18 e o versículo de número 19. Carta de Pedro, na primeira carta, o capítulo de número 1, o versículo de número 18 e o versículo de número 19. Um texto muito conhecido e até citado, e nós gostaríamos de fazer a sua leitura nesta noite. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amados, nós que estávamos longe, como é a expressão que o apóstolo Paulo ele utiliza, agora pelo sangue de Cristo nós achegamos, agora nós estamos perto, agora eu e você fomos reconciliados. Se antes o nosso quadro era desolador, agora o nosso quadro é um quadro que produz em nós ânimo, esperança, e não só ânimo e esperança, mas a convicção é baseado em que nós já começamos a desfrutar da paz com Deus, de uma paz que, como a palavra do Senhor diz, ela excede todo entendimento. Portanto, nesta noite, nós precisamos compreender que o nosso quadro era de um distanciamento de Deus, mas agora, pelo sangue de Cristo, nós nos aproximamos de Deus. Nós éramos inimigos, agora nós somos chamados amigos, e muito mais do que chamados amigos, agora nós somos chamados de filhos de Deus, mas isto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele frisa, sempre nós vamos encontrar a expressão em Cristo. Ela é repetida algumas vezes nesta carta, e é verdadeiramente em Cristo que nós passamos da morte para a vida. É em Cristo, por meio de Cristo, que nós deixamos de estar agora afastados para estarmos perto do Senhor, porque assim fomos reconciliados com o nosso Deus. O nosso tópico de número 1 tem como título: Cristo desfez a inimizade entre os homens. E também poderíamos acrescentar a este título que não somente desfez a inimizade entre os homens, mas também destes homens com Cristo. Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue inocente, e ao terceiro dia ele ressuscita, o Senhor Jesus desfez ali algo que era de exclusividade dos judeus. Somente os judeus então era o povo escolhido por Deus, e desde que houve esta exclusividade, sempre houve também uma inimizade entre judeus e não judeus.
E nesse ponto aqui da lição, nós vamos então observar que agora esta inimizade, ela já não se justifica mais, porque o judeu se aproximava de Deus através da lei, mas agora com Cristo, depois da sua morte, da sua ressurreição, agora ambos os povos, tanto os judeus quanto os gentios, chegam diante de Deus por meio de Cristo. Agora já não é por causa da observação das leis, dos preceitos, mas sim por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ambos se aproximam de Deus. O nosso primeiro subtópico diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a este aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Pois, para Paulo, antes judeu, ou melhor, não era antes judeu, ele continuou sendo judeu, mas antes, tendo a compreensão restrita da lei, ele tinha também o mesmo pensamento. Agora, depois do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, depois que ele encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo, ele compreendeu o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que traz salvação a todos os homens. Agora, para Paulo, esta separação não se justificava mais. E quando então ele, com um irmão, com um grego, ele entra no lugar que era reservado somente aos judeus, segundo a palavra do Senhor e segundo o que também o nosso comentarista coloca, ele sofre uma perseguição e chega a ser preso por causa desta sua atitude. Nós gostaríamos de chamar a atenção aqui para a questão do exclusivismo e o extremismo religioso. Isso faz com que o homem se torne orgulhoso. E embora nós compreendemos pela palavra de Deus que hoje não existe gentil, não existe judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há a questão da cor da pele, da nacionalidade, nada disso é importante diante de Deus. Todos são vistos como um só diante de Deus. Todos fazem parte e se unem ao mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E todo este corpo é direcionado, dirigido por uma cabeça só, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas, assim como havia separação lá no passado entre judeus e entre gentios, também no nosso tempo, no tempo em que nós vivemos, nós temos que tomar cuidado por causa das separações que também surgem no nosso tempo. Há igrejas e denominações que se consideram mais santas, outras se consideram como aquelas que têm a exclusividade da salvação. Estas que assim se acham, se consideram como exclusivistas quanto à salvação, não são consideradas nem como igreja nesse caso, são consideradas como seitas. Uma das características das seitas é justamente essa, o exclusivismo religioso. Só por eles, só pela denominação deles, é que o homem alcança a salvação. E Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, e também quando ele escreve a irmãos judeus, e claro que estas cartas, elas não se direcionavam e ficavam apenas numa igreja. Estas cartas eram lidas também em outras congregações. Com toda certeza, eles também
aprenderam com o apóstolo Paulo tratando a respeito desse assunto, falando que a salvação não era restrita aos judeus, mas a salvação ela era oferecida a todos os homens. Então, quando hoje nós vemos algumas denominações, algumas chamadas igrejas com esta exclusividade, se achando detentores da salvação, eles estão fazendo uma separação, eles estão criando uma barreira entre homens e homens, entre servos e servos, e não há mais esta separação. Se alguém quer chegar a Deus, somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro meio para que o homem alcance a salvação. E o apóstolo Paulo, ele nos deixa isso muito claro quando ele diz, quando ele, depois de anunciar e de pregar o Evangelho do Senhor Jesus, ele diz a uma determinada igreja: olha, se alguém vir ter convosco e vos anunciar um outro Evangelho, que não seja isso, ainda que um anjo apareça e vos anuncie um outro Evangelho, ainda que, podemos dizer, ainda que ele mesmo viesse e pregasse outro Evangelho, anunciasse outro Evangelho, era para eles considerarem anátema, era para eles desprezarem, porque aquilo não era a expressão da verdade. Então, trazemos para os nossos dias, e assim devemos fazer. O Evangelho do Senhor Jesus é aquele que está escrito na sua palavra, não há outro Evangelho. A salvação só por Jesus Cristo, não é a esta ou aquela denominação, não é a este ou aquele povo, não é a esta ou aquela nacionalidade. Todo homem, ele tem a oportunidade de ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. O nosso segundo subtópico, que assim diz, a derrubada da parede da separação. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Pelo sangue de Cristo, temos livre entrada ao santuário de Deus. Amados, o versículo de número 13, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, na carta aos Efésios, no capítulo 2, o versículo de número 13. Nós vamos voltar um pouquinho, vamos ler a partir do versículo de número 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. A primeira bênção, quando nos reportamos à cruz de Cristo, ao sangue de Cristo, a primeira bênção é que antes nós estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. Depois, o versículo de número 14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é,
a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, ou seja, a igreja, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Bendito seja o nome do Senhor. Nós, em outro tempo, estávamos sem paz, mas agora, pelo sangue de Cristo, nós alcançamos a paz. Por quê? Porque por Ele, e no original, ainda isso é muito, é mais frisado ainda, não é? É mais destacado ainda no grego, porque diz que por Ele, e somente por Ele, é que nós temos paz. É por Cristo que a parede da separação entre judeus e gentios, ela foi derrubada. Agora não há mais separação. Ambos se tornam um só povo. E este um só povo, que antes não poderiam entrar ao Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, é que ele entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue do cordeiro que havia sido derramado, que havia sido morto. Ele levava aquele sangue e oferecia ao Senhor lá no Santo dos Santos, onde estava a arca que simbolizava a presença de Deus. Agora, estes dois povos, tanto os judeus quanto os gentios, ambos os povos, agora todos eles podem chegar livremente à presença de Deus por Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos mais de um sumo sacerdote homem, para que uma vez por ano ele possa chegar à presença de Deus por nós. Mas hoje, pelo nosso eterno sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, hoje, todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, nós podemos chegar à presença do Pai. Antes nós estávamos longe, agora estamos perto. Antes não havia paz entre judeus e gentios. Hoje esta paz é possível. Antes o homem não tinha a paz com Deus, mas hoje é possível o homem ter paz com Deus, porque hoje nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós nos tornamos amigos de Deus pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, agora nós temos paz. E também temos o livre acesso à presença de Deus. Antes éramos excluídos, agora nós somos incluídos. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Antes nós éramos estrangeiros, forasteiros. Agora nós somos concidadãos dos céus. Nós somos, a nossa cidadania é uma cidadania celeste. Hoje nós não somos forasteiros, não somos estrangeiros, mas nós somos a família de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, em um só corpo, nós somos famílias de Deus. E se antes nós estávamos sem Deus no mundo, diz que agora, lá o versículo de número 22, diz que agora nós somos a morada de Deus, aleluia, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, aleluia. Se antes nós estávamos sem Deus, hoje nós somos a habitação de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, estes 5 pontos, que nós aqui salientamos, são 5 bênçãos da salvação, da reconciliação, que traz como um resultado do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nos aproximamos de Deus, temos paz com Deus, temos livre acesso a Deus, temos paz uns com os outros, somos família de Deus e somos habitação do Senhor. Esta é uma divisória que havia, tanto real quanto uma divisória física, que nós falamos do muro que separava o átrio
dos judeus e o átrio dos gentios já não existe mais, e também a espiritual, que é que separava ambos os povos de Deus. Ambos estavam longe de Deus, embora os judeus estivessem um pouquinho mais perto, mas não tinham o livre acesso que todos nós hoje temos em nos aproximarmos do Senhor. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: moral, cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Esta era uma lei restrita aos judeus, ou seja, era aqueles que eram da cidadania judaica. Depois vai falar a respeito da lei moral, e naturalmente esta lei ela permanece até os dias de hoje. E Jesus, ele quando disse que não veio a prorrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei, e lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo de número 21, Jesus ele vai explicar aos judeus, vai explicar aos seus discípulos, lá no Sermão do Monte, ele vai falar com aqueles homens a respeito do espírito da lei. Os judeus compreendiam muito bem a lei, e então Jesus começa a dizer para eles: olha, lá na lei de Moisés está escrito, não matarás. Aí o Senhor Jesus diz: mas eu porém vos digo, se alguém sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será digno de morte, também terá a mesma recompensa do que aquele que mata o seu irmão fisicamente. O Senhor depois vai dizer: olha, porque na lei de Moisés está escrito, não adulterarás. Aí ele diz: mas eu porém vos digo, qualquer que se atentar em uma mulher e desejar esta mulher, é como se ele tivesse adulterado com ela, e o castigo, a repreensão que virá sobre ele é a mesma daquele que tenha adulterado. Então, a lei moral que regulamenta o nosso convívio social aqui neste mundo, esta lei permanece. O conjunto de regras, de moral, aquilo que é padrão para as nossas vidas, permanece. Portanto, é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: olha, nós somos de uma cultura judaico-cristã. Ou seja, nós temos como regras, como princípios da cultura judaica. E por que da cultura judaica? Porque são os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E Cristo, quando veio, aí, se alguém pensa que Cristo veio para desfazer esta lei, não, ele veio para cumprir esta lei, para fazer cumprir esta lei. Então, a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Esta sim houve uma mudança, porque antes o israelita, o judeu, para se aproximar de Deus, ele ia ao sumo sacerdote oferecendo um cordeiro, para que aquele cordeiro fosse morto e ele então tivesse o seu perdão perdoado. Ou quando ele queria ser agradecido a Deus por algo que Deus havia lhe concedido, o que ele fazia? Ele também levava uma oferta a Deus, e através do sacerdote é que ele oferecia aquela oferta a Deus. Esta lei cerimonial, ela fala também de costumes, de dias, de festas. Ela fala a respeito da aliança que há entre Deus e os judeus, quando o prepúcio do órgão masculino, sexual masculino, era circuncidado. Esta era uma aliança, uma marca da aliança entre Deus e os judeus. Então, todas estas coisas, elas foram modificadas, porque não modificadas, mas foram mudadas por causa da aliança
Deus fez com os judeus. A nossa aliança é a aliança que Deus fez através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, quando alguém que não era judeu e se convertia, se tornava um prosélito, ele tinha que passar pela circuncisão. Se ele fosse homem, ele tinha que observar dias, a guarda de dias, ele tinha que observar os dias de festa, ele tinha que observar toda aquele cerimonial. E quando o apóstolo Paulo então começa a pregar aos gentios e anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos gentios, ele vai dizer: olha, que não seja imposto a eles nada mais do que senão que eles venham fugir da prostituição, se abster da carne sufocada e do sangue. Ou seja, a guarda de dias, a observação das festas, que os judeus assim o faziam, não tem nada a ver com os gentios. Esta era uma aliança entre Deus e aquele povo. Portanto, esta é a única que houve uma modificação, que houve uma mudança nesta lei. Mas a lei moral, nós estamos debaixo da mesma lei. A lei do que diz respeito à nossa civilidade, ao que diz respeito à nossa cidadania, nós estamos sujeitos a ela. Assim como somos brasileiros, estamos sujeitos às leis do nosso país. Qualquer outro cristão em qualquer parte do mundo, ele está sujeito às leis do seu país. Ele está sujeito à obediência civil às leis do seu país. E como cristãos, também a lei moral não estabelecida, aí sim, não estabelecida pelas nações, mas estabelecida pela palavra de Deus. E as leis cerimoniais, elas se cumpriram todas, elas encerraram todas, quando Jesus Cristo, ele deu o brado na cruz do Calvário, dizendo que estava tudo consumado. Portanto, quando aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo na sua carta, ele diz que houve uma revogação da lei, quanto à cerimônia, as leis cerimoniais, não a lei moral e a lei civil. Estas permanecem até os nossos dias. Agora, a maneira de nós nos aproximarmos de Deus não é mais segundo aquela lei, nem para nós, nem para os gentios. Me perdoe, nem para nós e nem para os judeus, tá? Então, ambos os povos só se aproximam de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso tópico de número 2 tem como título: Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Há 3 tipos de paz que nós gostaríamos também de falar nesta noite. João 14, 27, o Senhor Jesus dizendo: olha, eis que vos deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Tem a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece, ela é baseada nas circunstâncias. A paz que o mundo oferece é a ausência de conflitos, sejam conflitos armados, sejam conflitos ideológicos, sejam conflitos políticos, por
vários conflitos que você queira considerar a nível da humanidade. A paz que o mundo então oferece é esta ausência de conflito. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Este conflito que havia entre nós e Deus, esta separação que havia entre nós e Deus, que era por causa dos nossos pecados, diz a palavra do Senhor que por Jesus Cristo, então, nós agora temos paz com Deus. Ou seja, Jesus Cristo, Ele pagou pelos nossos pecados. Ele adquiriu para nós o direito de sermos reconciliados com Deus. E esta paz com Deus, ela existe por meio de Jesus Cristo. E quando nós temos paz com Deus, nós também temos paz com aqueles que estão à nossa volta. Nós temos paz com os homens. Hoje nós vemos muitos conflitos no mundo. Como falamos, conflitos armados, conflitos ideológicos, conflitos políticos. E por que tudo isso existe? Porque está faltando ao homem a paz com Deus. Enquanto o homem não tem paz com Deus, ele também não tem paz com o seu semelhante. Ele vive uma vida de conflitos. E às vezes o seu conflito é tão grande que às vezes ele vive um conflito até mesmo interno. E isto gera muitos problemas, porque quando o homem ele não tem paz consigo mesmo, ele, por causa deste conflito interno que ele vive, isso vai desencadear muitas dificuldades de relacionamento, problemas de saúde, e infelizmente muitos optam até por ceifar as suas próprias vidas. Em Filipenses, capítulo de número 4, o versículo de número 7, vai falar da paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. E o que é esta paz de Deus? Deus, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos dá o privilégio de nós sentirmos a paz que Ele tem. Depois de nós estarmos em paz com Ele, porque fomos reconciliados por Jesus Cristo, agora nós não somos inimigos dEle, mas somos amigos dEle. Agora a estes amigos, Ele dá a oportunidade, o privilégio de sentir a mesma paz que Ele tem. E alguém pode perguntar: pastor, mas como que isso é possível? Viver em paz, mesmo em meio aos conflitos. Se a paz que o mundo oferece, ela se restringe à ausência de conflitos, a paz de Deus, a paz que Deus Ele nos dá, ela permanece em nós, ela existe em nós, mesmo em meio aos conflitos. Se a paz que o mundo oferece, ela é circunstancial, a paz que Deus nos oferece é independente das circunstâncias que nós vivemos. E alguém pode dizer assim: mas como isso é possível? A resposta está no próprio versículo. A paz que excede todo entendimento. Nós não conseguiremos explicar isto, mas nós viveremos isto porque o Senhor derrama sobre nós, o Senhor coloca em nós, o Senhor proporciona a nós sentirmos a mesma paz que Ele sente, a mesma paz que Ele tem, independente das circunstâncias que nós vivemos. A paz que sentimos não é porque tudo vai bem. A paz que sentimos é porque nós sabemos aquele que está conosco, aquele que nos dá paz, aquele que alegra, aquele que nos dá vitória, aquele que mesmo nós não conseguimos alcançar aquilo que é o que nós desejamos, ainda assim estamos em paz,
porque sabemos que o que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós mesmos queremos para as nossas vidas. Então, Cristo, aí nós vamos ao nosso segundo subtópico, que tem como título: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Esta expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Como ainda há pouco falamos, esta paz que nós temos, porque temos paz com Deus e temos a paz de Deus, com toda certeza nós também viveremos em paz uns com os outros. Como o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer para nós, lá no versículo de número 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguindo o nosso terceiro subtópico, nosso comentarista, já mais no final do terceiro subtópico, ele diz assim: essa unidade não foi resultado, esta unidade que ele se refere entre os homens, entre gentios e judeus, ela não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, em Cristo. O único modo possível era Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Quando lá o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala, no versículo de número 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, ou seja, uma nova humanidade. E esta nova humanidade é Cristo, onde não há circuncisão nem incircuncisão, ou seja, nem judeu nem gentio. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social, elas desaparecem. Tópico de número 3, já caminhando para o nosso final, tem como título: pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Amados, a razão do cristianismo é a cruz. Não há cristianismo sem a cruz. Não há cristianismo sem o Cristo da cruz. Não há cristianismo sem o Cristo ressurreto. Portanto, quando ainda há pouco nós falávamos a respeito do exclusivismo religioso, ele se torna muito perigoso. Ele se torna nocivo a nós, porque ele nos leva a desprezarmos o Cristo da cruz. Ele nos leva a desprezar o Cristo ressurreto. Ele nos faz pensar que nós, por nós mesmos, por nossa própria capacidade, por nossa própria religiosidade,
nós temos como nos aproximarmos de Deus. E isto é um grande engano, um grande erro. Nós gostaríamos de ler com os irmãos Gálatas, o capítulo de número 5, o versículo de número 9. Me perdoe, Gálatas, capítulo 1, o versículo 9 e o versículo de número 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós já citamos este versículo ainda há pouco e agora fizemos a sua leitura, justamente para enfatizarmos que a salvação ela é restrita a Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Não há uma denominação que seja detentora da salvação. Não há uma denominação que foi fundada porque um certo anjo apareceu e fez uma revelação ao seu fundador. Aqui o apóstolo ele é muito claro em dizer: olha, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Despreze. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira reconciliação, o verdadeiro evangelho é aquele que é anunciado nas Escrituras Sagradas. A verdadeira reconciliação é somente por Cristo. E o verdadeiro evangelho é aquele que anuncia Cristo. O Cristo que morreu na cruz, o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, e o mesmo Cristo que um dia voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, a estes que ele, pelo sangue derramado na sua morte, reconciliou os homens com Deus. Reconciliados pela cruz de Cristo. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. Amados, também nos chama agora a atenção, a nós que aqui estamos, aos nossos irmãos que nos assistem nesta noite. Nós temos uma incumbência. Nós temos a incumbência de, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho da cruz, nós fazermos com que homens também sejam reconciliados com Deus por Jesus Cristo. Paulo anunciava o Evangelho. Pedro anunciava o Evangelho. Tiago anunciava o Evangelho. João anunciava o Evangelho. Os nossos antepassados, aqueles que outrora viveram antes de nós, anunciaram o Evangelho. E hoje, eu e você, foi nos dado o ministério da reconciliação. Foi nos dada a oportunidade, não só a oportunidade, mas é o nosso dever. Quando o Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo, é uma ordem para nós pregarmos este Evangelho, para que muitos outros também possam ser reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, assim como Ele usou os homens do passado, assim como Ele usou a igreja de séculos passados, os pais da igreja, assim também Ele quer continuar usando esta igreja. Ele quer continuar usando a igreja dos nossos dias para anunciarmos que existe uma reconciliação
entre o homem e Deus, e ela é possível, ela é real, porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário. Basta agora o homem receber o Senhor Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo a sua obra ali na cruz do Calvário, reconhecendo que Ele morreu, reconhecendo que Ele ressuscitou, e crendo que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, anunciando este Evangelho, pregando esta palavra. Muitos outros serão reconciliados também com Deus. Portanto, precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos levar homens a serem reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. O último subtópico, o subtópico de número 3, já caminhando para o final dele, diz assim: de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos nossos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Jesus recebeu lá na cruz do Calvário a ira de Deus que era para ser derramada sobre nós. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Aleluias. Nós, quando falamos da igreja de Cristo, nós não estamos falando de uma organização, nós não estamos falando de uma denominação, mas nós estamos falando da igreja organismo, aquela que é o corpo de Cristo aqui na terra, seja da Assembleia de Deus, seja da Batista, seja da Metodista, seja da Presbiteriana, seja da Quadrangular, seja da Metodista Wesleyana, não importa, a igreja de Cristo na face da terra, e é esta igreja que nós temos que fazer parte dela. Nós temos que fazer parte deste corpo, deste organismo, que é um organismo vivo, e um organismo vivo, um membro que está ligado a um corpo, e este membro então, por estar ligado a este corpo, ele está vivo, ele precisa ser produtivo, ele precisa, como ainda há pouco falamos, ele precisa levar homens a serem reconciliados com Deus, para que também possam ser ligados a este corpo e também se tornarem família de Deus, igreja de Cristo, corpo de Cristo aqui neste mundo. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, e para nós encerrarmos, gostaríamos de ler Apocalipse, o capítulo de número 5, o versículo de número 9, que assim diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glórias ao nome do Senhor. Esta na visão de João, lá no Apocalipse, quando foi visto que somente o Cordeiro era digno de abrir o livro da vida, o livro onde se encontra o registro dos salvos do Senhor aqui neste mundo. E o Senhor, e porque Ele é digno, porque foi Ele quem adquiriu para Deus estes homens de todas as raças, tribos e nações, de sorte que hoje não há judeu, não há grego, não há gentio, não há servo, não há livre, não há negro, não há branco, não há tribo A ou tribo B, não. Hoje todos, por meio de Cristo, se tornam uma só igreja, um só povo, um só corpo, que tem como Cristo o cabeça. Que eu e você possamos estar ligados a este corpo, que eu e você possamos então sermos membros deste corpo, o corpo de Cristo, como fizemos a leitura e citamos, não da igreja local, não da denominação A ou B apenas,
mas fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja de Cristo que está na face da terra. De sorte que não existe exclusivismo espiritual, não existe exclusivismo para a salvação. Todo homem, por meio de Cristo e somente por Cristo, ele se torna herdeiro da salvação oferecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Se você já faz parte do corpo de Cristo, permaneça ligado ao corpo de Cristo. Se você ainda não faz parte, seja reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo e se torne então membro deste corpo de Cristo, para que um dia você possa ir lá para a glória, encontrar com o Senhor e viver eternamente com Ele. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar neste momento, encerrando. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, agradecidos por esta oportunidade de reunirmos, Senhor, nós que aqui estamos na Tua casa, os nossos irmãos que nos acompanham nos seus lares. Nós te louvamos pela vida de cada um. Ó Deus amado, te agradecemos por esta tão gloriosa salvação. Te agradecemos, ó Pai, porque se antes nós estávamos separados, hoje nós somos família do Senhor. Se antes nós estávamos sem o Senhor, hoje nós somos habitação do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade, pois nós sabemos que não somos dignos, não há nada de merecedor em nós para que isto ocorresse, mas tão somente a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu favor por nós ali na cruz do Calvário. Pai, receba a nossa gratidão e o nosso louvor. Também nesta noite queremos te pedir, ó Deus, que muitos outros possam ser reconciliados com o Senhor através da nossa pregação, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não somos nós que reconciliamos, mas nós pregamos o Evangelho da reconciliação, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Portanto, ó Pai, nesta noite nós te pedimos a Tua bênção. Abençoe a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Abençoe a cada um dos Teus filhos e filhas que estão nos seus lares, ó Pai, ouvindo a Tua palavra. Aqueles que carecem e precisam de uma bênção, Pai, supre a necessidade de cada um. Senhor, dê a Tua bênção. Ó Deus amado, que o Teu cuidado, que a Tua graça permaneça sobre cada lar, sobre cada família. Senhor, que assim nesta noite a Tua graça possa permanecer sobre estes lares, sobre cada um de nós. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus nos seus lares. Amém.